A vida cotidiana acontece nas cidades, onde as políticas públicas como saúde e educação estão bem próximas da população. Por isso, as eleições municipais são tão importantes, não só para o exercício da democracia, mas também para que todos possam manifestar o que esperam dos próximos 4 anos. Ao votar, cada eleitor ajuda a moldar o futuro da comunidade. Conhecer os candidatos e analisar as propostas são passos essenciais. Hoje, o Sobre Política te ajuda a se preparar para as eleições de outubro, quando vamos eleger prefeito e vereadores. Informação, reflexão e participação ativa são fundamentais para um processo mais justo e representativo. Vem com a gente! Olha só, anota aí, hein? Dia 6 de outubro. Essa é a data das eleições municipais desse ano. Nesse dia, mais de 34 milhões de eleitores devem comparecer às urnas só no estado de São Paulo, Marina, para eleger aí prefeitos e vereadores em cada uma das 645 cidades paulistas. Aqui em São José, são 540 mil eleitores, isso segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Olha, Marvin, mas para quem pensa em ser candidato nessa eleição, é preciso ficar atento aos prazos. De acordo com a Constituição Federal, estar filiado a um partido é uma condição para que um candidato consiga participar das eleições e se eleger. E olha só, o prazo para filiação a um partido político termina em breve. Nós preparamos uma reportagem para você, eleitor, entender todas as regras de uma candidatura. Confira. O desejo de mudar a realidade de um bairro ou de uma cidade é o que muitas vezes motiva uma pessoa a assumir um cargo público. Mas é preciso cumprir alguns requisitos antes de se candidatar. E são esses pontos que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora. Por isso, nós viemos até uma unidade da Justiça Eleitoral aqui em São José dos Campos para conversar com o chefe de cartório sobre esse assunto. Afinal de contas, o que um eleitor precisa ter para concorrer no próximo pleito? Os requisitos para o registro de candidatura, o eleitor tem que ter uma idade mínima, para o cargo de vereador 18 anos, para o cargo de prefeito 21 anos, ele tem que ter a filiação partidária e estar com o seu título de eleitor no domicílio eleitoral no município onde ele vai se lançar candidato. E também tem que estar com os direitos políticos dele ativo. Os chamados direitos políticos estão previstos na Constituição Federal. Qualquer cidadão que cumpra os critérios elencados no texto pode concorrer a um cargo público. Pressupõe que ele tem o alistamento eleitoral, ele está quite com a Justiça Eleitoral, bem como ele não tem nenhuma condenação criminal transitada em julgada ou julgada por um órgão colegiado. O legislador entende que se a pessoa ela não tem a idoneidade na sua vida pessoal, ela também não pode desempenhar aí uma função pública nessa condição. Além desses requisitos que estão na Constituição Federal de 1988, existem condições que tornam uma pessoa inelegível, ou seja, ela não pode se candidatar. Nós conversamos com o especialista em direito eleitoral Marcos Limão, que lembrou da Lei da Ficha Limpa, que estabelece regras que impedem a candidatura. Quando a pessoa é condenada por alguns crimes e essa condenação atinge o órgão colegiado a partir da segunda instância, diz que ela está inelegível. Isso daí, popularmente falando, é o que a gente chama de Lei da Ficha Limpa. Conhecido como Lei da Ficha Limpa, é a Lei Complementar 64, que houve uma modificação nessa lei complementar através de um projeto de lei de iniciativa popular, que à época se denominou como Ficha Limpa. Então é um requisito para que esse candidato ele possa registrar sua candidatura, que ele seja ficha limpa, que ele não seja condenado judicialmente em segunda instância, por exemplo, por um crime contra a administração pública. A Justiça Eleitoral é a responsável por fazer a análise das candidaturas, que devem ser apresentadas pelos partidos até o dia 15 de agosto. A Justiça verifica se os candidatos apresentam os critérios exigidos pela lei. E aí, nos cartórios eleitorais que nós fazemos a análise de todos os requisitos para verificar as condições de elegibilidade dos candidatos. Dentro
do período eleitoral, a Justiça Eleitoral ela tem um prazo, então a partir ali do momento em que os partidos encaminharem os seus candidatos, a Justiça Eleitoral tem aí o prazo até 20 dias antes das eleições para poder julgar todos os requerimentos de cada um dos candidatos. Se for constatada alguma falha, omissão ou falta de documentação, a legenda ou coligação é intimada para que a pendência seja resolvida em um prazo de 3 dias. O especialista lembra que o prazo para se filiar a um partido e disputar as eleições desse ano é o dia 6 de abril. O advogado destaca que concorrer a um cargo público para representar os interesses da comunidade também é um exercício de cidadania. A classe política é um espelho da sociedade. Então, a partir do momento que nós terceirizamos essa culpa, falar lá em Brasília só tem corrupto, ou lá na Câmara só tem gente sem vergonha, eu acho que o caminho não é por aí. Nós temos que fazer essa profunda reflexão e incentivar as pessoas a participarem, se filiarem a partidos políticos e se lançarem candidatos. Por que não? Né? Por que a pessoa que não tem nenhuma relação com política, com partidos, por que ele não pode? De repente ele gosta, de repente ele tem esse viés, ele tem essa vocação para exercer essa atividade tão sagrada que é a representatividade popular. Marina, ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado e estar em pleno exercício dos direitos eleitorais são alguns quesitos bem simples dentro desse todo, né? Realmente muita coisa que tem que estar atento. Exatamente, e é bom que os eleitores estejam atentos até para fiscalizar, né, um possível candidato ali. Sem dúvida, é verdade. Bom, sobre política faz o primeiro intervalo e a gente volta já já. O Sobre Política está de volta. Bom, hoje nós já falamos a respeito de quem pode se candidatar por um cargo nessas eleições. Agora chegou a hora de entender mais a respeito da pluralidade e o que ela representa nesse processo. Um cenário com variedade de candidatos, partidos e ideias permite a expressão de diferentes perspectivas políticas e caminha na direção da representatividade. Sobre isso a gente conversa agora com a Cristiane Ferrari, mestre e doutora em Direito do Estado. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e eu estou aqui para ajudá-los em relação a esse processo. O que eu costumo dizer é que o pluralismo político ele é fundamento do Estado brasileiro. Então, se vocês abrirem a Constituição logo no início, no artigo 1º, que fala por onde o Brasil vai caminhar e onde está o poder, então aquele amálgama por onde vai crescer, está lá o artigo 1º, no inciso 5º, o pluralismo político. Quando a gente fala em pluralismo político, é uma maneira de que as pessoas possam ter a liberdade de ideias para discussão e melhor gerar uma política pública em relação ao adequado, né, ao Estado. A gente costuma dizer que a política pública ela é efetiva desde que eu consiga colher das pessoas que são as pessoas direcionadas a receber aquilo, as suas demandas, né? As demandas básicas são mais fáceis porque há uma presunção de saúde, educação, emprego ou trabalho. Então, são demandas que a gente já sabe que podem acontecer. Mas, ao mesmo tempo, existem outras demandas, muitas vezes específicas. Então, o pluralismo de ideias, quando a gente fala que tem no artigo 1º e também no artigo 5º, quando fala da liberdade de expressão, é uma maneira de você conseguir ouvir as pessoas para a construção de políticas que possam ser melhor adequadas àquela comunidade de uma maneira geral. Sim. Né? Então, por exemplo, na medida em que o tempo passa, a sociedade passa a olhar para outros problemas, Sim. outras mazelas, né? A ótica muda conforme o tempo passa. A Constituição já prevê essa mudança. O mesmo, né, o mesmo artigo, o mesmo inciso já prevê... Eu costumo dizer o seguinte, se você for estudar, quando a gente vai fazer mestrado, doutorado, Sim. É necessário você ter um olhar antroposófico, digamos assim, né? Antropológico, social, econômico, porque eu preciso olhar aquelas pessoas conforme aonde nós estamos, em que momento nós estamos. Então, se você pegar lá
é que a nossa Constituição é de 88, mas antes do Poder Constituinte de 88, em 45, em que você tinha lá o início de processo do voto, as mulheres começando a votar. Então, assim, você vê que a cultura ele é um mote essencial em relação às mudanças legislativas. Basicamente, o direito ele vai atrás daquilo que o social vai comandando, e as pessoas esquecem disso, né? Então, o que muitas vezes, há alguns anos atrás, era tido como normal, você fazer algum chamamento de uma pessoa em função da opção sexual dela, que era o que era dito, e hoje em dia vê que não, é liberdade ou posicionamento. Então, todas essas questões, essa construção de uma cidadania, de uma dignidade da pessoa humana, ela vem com o tempo. E essa construção, ela vem através dos debates de ideias, em que o momento em que a pessoa ela consegue se posicionar e falar assim, olha, isso para mim é ofensivo, isso para mim eu não acho legal. E aí as pessoas começam a pensar sobre aquilo e de repente falar assim, realmente, esse não é a melhor maneira ou o melhor adequado, e isso vai, digamos assim, auxiliando a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais democrática. O pluralismo político, ou pluralismo de ideias, ele é o motriz de uma democracia. Da possibilidade de eu falar, de você falar, dela falar, de todo mundo conversar, sem se agredir, sem qualquer tipo de ofensa, mas se escutar. Eu acho que a escutativa, ela traz esse momento em que as pessoas possam, inclusive, conjugar ideias que seriam tão aparentes, né? Assim, tão díspares, digamos assim. Então, às vezes, você tem uma ideia, eu tenho outra, mas espera aí. Se eu pegar a sua ideia, pegar a minha e a gente colocar ao mesmo tempo, será que a gente não consegue conjugar de tal forma que eu possa atender as duas necessidades e eu ter um espectro de cidadãos melhor resguardados? Não só um grupinho, não só uma bolha. Então, o pluralismo político eu vejo no processo eleitoral dessa forma. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas, quando elas forem votar, elas prestarem atenção não só ao candidato, mas ao partido político a que aquele candidato pertence. Porque muitas vezes a pessoa ela gosta de um amigo, ela gosta do vizinho, ela gosta de uma pessoa que é querida a ela. E aí ela deseja votar aquela pessoa que lhe é querida. Só que ela esquece de verificar que aquela pessoa que lhe é querida, ela escolheu um partido político cujas ideias, cujas discussões são diferentes daquilo que ela crê. E aí, eventualmente, ela está votando, ela está entregando o voto dela para uma pessoa que não tem identidade cultural, não tem identidade ideológica com aquilo que ela acredita. Sim. E isso, assim, é um movimento cultural brasileiro, não é só de São José, não é... Eu falo que no Brasil, as pessoas, infelizmente, a maioria, elas votam em função do vínculo afetivo. E elas esquecem que no momento que aquela pessoa que ela gosta bastante está lá, seja no Congresso, na Câmara dos Deputados, aqui na Câmara de Vereança, ela vai, querendo ou não, ter que fazer muitas vezes, abrir exceções a partir de escolhas do partido. O partido também é importante para tomada de decisão, O partido também né? Porque eu não tenho um tipo de processo eleitoral em que a pessoa tenha uma identidade plena, uma liberdade plena. Não é possível se candidatar, ser eleito sem um partido. Sem um partido, E, Cristiane, é possível que um determinado grupo seja representado pela Câmara, por exemplo, sem que um membro daquele grupo seja eleito, pertença à Câmara, por exemplo, um vereador ou um deputado, que não faz parte de uma classe social, representar aquela classe sem pertencer a ela? É possível? Sim, é possível.
sobretudo pela estrutura da Constituição Federal. Se você pensar que no artigo 5º eu tenho lá o dever, em relação, dever não, mas a questão do cidadão ter a representatividade na pluralidade da sua existência, quando alguém ele é votado para determinado cargo, ele tem que defender aos cidadãos, né? Uhum. Tem que determinar a legislação aos cidadãos. E quando eu falo aos cidadãos, se eu tenho lá no artigo 1º, inciso 5º, falando que eu tenho que ter pluralismo político, eu tenho que respeitar toda a gama de pessoas que pertencem aos grupos sociais. Sim. Seja a pessoa... Então, assim, se eu sou de uma bancada evangélica, eu vou ter que não só pensar na minha bancada evangélica, mas também aos outros, a laicidade do Estado, e aí então eu vou ter que pensar naquelas pessoas que são da Umbanda, nas pessoas que são católicas, e dos budistas, né? Todo então, mundo. assim, de todo mundo. Mesmo eu sendo de uma determinada convicção ideológica, social, eu tenho que olhar o todo de forma a incluir essas pessoas e que a legislação seja para todos de forma igual, sem promover qualquer tipo de dissonância ou diversidade. Perfeito. Cristiano, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Sobre Política. Obrigada a vocês. Bom, Marina, todas as suas dúvidas foram sanadas? Sim. Muito obrigada por ter perguntado o que eu estava pensando. Bom, Sobre Política faz mais um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o Sobre Política e chegou a hora do nosso dicionário legislativo. Além do presidente da Câmara, outros cargos também fazem parte da formação da mesa diretora. Hoje, a gente te explica o que fazem os secretários. Olha só. A mesa diretora da Câmara é composta por 2 secretários. O primeiro secretário é responsável por fazer a verificação de presença dos vereadores e a leitura do sumário dos requerimentos e projetos. Cabe a ele também avaliar a assinatura das atas junto ao presidente e também auxiliá-lo na inspeção do cumprimento do regimento interno. Cabe ao segundo secretário substituir o primeiro quando ele estiver ausente ou impedido. Os secretários também são designados para suprir a falta ou impedimento do presidente. Marina, eu tenho uma pergunta para você, hein? Você se lembra em quem você votou na última eleição? Eu lembro, porque eu sou aquela pessoa que faz a colinha no papel, anota e depois ainda guarda. Olha só. Você lembra? Lembro sim. Anoto também, acompanho, mas agora eu tenho que dar uma olhadinha lá na minha colinha, viu? Brincadeiras à parte, é justamente disso que a gente está falando, gente. Desde o começo do programa, nós estamos falando a respeito do processo de candidatura, sobre a importância da diversidade de ideias e candidatos. Mas isso perde totalmente o sentido se nós, enquanto eleitores, não fizermos a nossa parte. Pois é, votar de maneira informada e reflexiva, considerando as propostas e o histórico dos candidatos, é fundamental para a democracia. Assim é possível ter representantes que estejam alinhados às necessidades da sociedade. Mas será que as pessoas sabem que têm essa responsabilidade em mãos? Vamos saber agora na reportagem. Você lembra em quem votou na última eleição? Lembro, sim. Lembro. O que você considera importante na hora de escolher o candidato ou candidata? É importante pesquisar bastante, né? Ou já falar com pessoas que estão mais nesse ramo e podem te ajudar, assim, né? É importante ter informação. Pesquisar bastante ainda, ver quais são os planos, né? Porque tá complicado. Entre perguntas e respostas, o brasileiro tem o direito e a obrigação de ir às urnas a cada 2 anos para as eleições. É por meio do voto que escolhemos democraticamente os nossos representantes. Aqui no Brasil, segundo esse cientista político, muitas vezes a opção por um candidato está atrelada a questões pessoais. O brasileiro costuma votar naquele que mais se identifica. A escolha do voto ela é puramente emocional e não racional. Nós escolhemos os políticos pelo afeto. E a razão ela é um meio onde a gente busca nela o argumento para justificar aquela escolha que foi emocional.
E essa escolha emocional, ela perdura não só na época da eleição, mas ela segue também para depois. A forma como nós enxergamos os políticos e a vida pública, ela tem o seu alicerce na emoção. Na opinião do profissional, ter a escolha de um candidato por questões pessoais pode servir como embasamento, mas não deve ser o único. Esse tipo de identificação traz riscos. Pode alterar o olhar do eleitor, e aí a política se transforma em algo passional. Ao longo do tempo, chega uma hora que você começa a pensar melhor nas emoções que essa relação político-cidadão te causa. Então, a busca por um voto consciente é um pouco disso, vem da maturidade da democracia, pelo tempo que a gente tem recente de escolha do voto, e vem também pelo tempo de maturação da nossa emoção, como que a gente lida com esses candidatos. E mesmo depois das eleições, ainda é papel do cidadão ficar de olho se o eleito ou eleita está cumprindo o que prometeu. Afinal, ano sim e ano não, o brasileiro vai às urnas para eleger os representantes. Quando o candidato ele toma posse, começa o novo governo, a gente começa a observar nos serviços públicos se está funcionando ou não. Um serviço público que funciona vai nos gerar uma emoção de algo bom. Ou seja, se a saúde está bacana, a educação funciona bem, a cidade está limpa, aquilo vai despertar em mim um sentimento positivo. E os vereadores eleitos pelos cidadãos entendem que o papel à frente de um cargo público precisa ser cumprido depois da votação. Por isso, os parlamentares incentivam a participação popular no trabalho da Câmara, incluindo o papel de fiscalizar o poder público. Por isso, pesquisar antes e ter base para o voto é sempre importante. Se manter informado sobre a situação da cidade, estado e país também é indispensável, pois cada eleição é uma nova chance de melhoria. Eu penso muito, sempre que eu vou votar, eu penso muito na hora de votar, para não votar e se arrepender, né? O que essa pessoa apresenta de pautas sociais que vai fazer melhorar a sociedade ao um todo. Não é só, aquela pessoa está de acordo com o meu caráter, mas, assim, o que ela pode agregar à sociedade? Olha aí, por isso que é importante a gente anotar para lembrar depois e fiscalizar durante o mandato, né, caso o político em quem a gente votou seja eleito. Exatamente, Marina. Acho que o programa de hoje ajudou o pessoal, né, a entender todo o processo, desde a candidatura, como funciona, né, uma pessoa se candidatar a vereador, até acompanhar, lembrar em quem votou, a importância de escolher bem o candidato, muitas coisas, né? Com certeza, a gente fez um panorama geral hoje. Exatamente. Bom, e termina aqui o Sobre Política. Para rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/tvcâmarasjc. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, é lá o @tvcâmarasjc. Então, acompanhe a gente. E a gente tem um encontro marcado toda terça-feira, às 3h30 da tarde, ao vivo pelo YouTube ou pelo canal 12.3 da sua televisão. E se você perder, também tem reprise durante a semana. É isso aí, gente. Tchau, tchau.